Irmãos, Deus é muito fiel. Nós só precisamos confiar e descansar, confiar e descansar, confiar e descansar. Mateus capítulo de número 4, quem achou diga glória a Deus, do seu versículo 17, versículo 18, perdão. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mateus, capítulo de número 4, versículo 18. E diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? A Bíblia fala para esperar um pelo outro, né? Glória a Deus. Você está alegre mesmo, irmão? Amém? Como é bom sentir a presença de Deus, né? Aleluias. Amém? Diz assim o texto: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Repita comigo, eram pescadores. Mais uma vez, eram pescadores. Eram pescadores, hein? Presta atenção. Aleluia. E disse-lhe: Vinde, pois, mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiam-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em um barco com Zebedeu. Saiu Zebedeu, seu pai, e consertando as redes, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco, e o seu pai seguiu-no. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama percorria por toda a Síria. Aleluias. E a sua fama percorria por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os fazia o quê? Curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Deus, fica conosco, fala conosco através da tua palavra, que possamos estar ligados na videira verdadeira que é o Senhor, e que a palavra do Senhor, meu Deus, venha permeabilizar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluias. Amados, Deus, Ele, na parte da tarde, já no finalzinho da tarde, eu estava conversando com o Senhor, e é muito tremendo como Deus faz. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale nessa noite de hoje, no culto? O dia está sendo muito corrido para mim, como vai ser? E Deus falou: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, quem te prometeu garante. E aí, irmãos, Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração. Todos conhecem o texto.
A palavra do Senhor diz que antes, né, nos versículos anteriores, Jesus ele entra no barco, né, e afasta um pouquinho da terra, começa a ensinar o povo a palavra do Senhor. Logo depois ele pede para os discípulos ir para o mar para pescar, né? E é interessante que quando Jesus ele fala para ir para pescar, o que acontece? O moço ele declara a seguinte palavra: Senhor, nós tentamos a madrugada toda, tentamos a noite toda e não conseguimos nada, mas segundo a sua palavra jogarei a rede. Os discípulos começam uma trajetória. Nós lemos aqui que Jesus ele pega um discípulo, eles eram pescadores, e declara: a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, mas a partir de hoje será pescadores de homens, de pessoas. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, em poucas palavras, trazer para a igreja, porque a palavra do Senhor ela é viva, eficaz, que a transformação que Deus faz na vida do ser humano, quando o ser humano toma uma decisão, porque nós podemos observar aqui que eles largaram tudo, amém ou não amém? Tomaram uma decisão. E quando nós tomamos uma decisão de largar tudo para fazer a obra, claro que trazendo para os dias de hoje, né, a gente sabe que o quão complicado é, né, muitos largarem tudo para fazer a obra. Hoje, quantos e quantos pastores voltaram a trabalhar? Eu conheço vários pastores que voltaram a trabalhar para ter o seu sustento na sua casa e também ajudar a igreja, e isso é muito bacana. Interessante irmãos, que eles deixam de fazer aquilo que estava fazendo no âmbito normal ou natural, para começar a trabalhar na área física, para começar a trabalhar na área espiritual. Quando eu cheguei aqui, a pastora estava falando do plano, né? Do plano físico e o plano espiritual, que para algo acontecer na nossa vida, nós precisamos estar ligados nessa vida espiritual, para entender aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Ontem eu tive uma experiência, irmãos, muito profunda, muito profunda. Ontem eu e a pastora, nós fomos em uma comunidade, e ao chegar naquele lugar eu comecei a sentir mal, subindo, tudo rodando, e um negócio muito estranho, pesado demais. Nós fomos indo, e quando chegamos lá dentro mesmo, sabe, um ambiente muito pesado. E aí, irmãos, quando eu cheguei em casa, depois que saímos de lá, saí de lá, entrei no carro, vi, o negócio ficou normal. Deus falou: você entendeu como é vivo o plano espiritual? Sabe, a região, como nós temos falado aqui, né, na palavra do Senhor, muitos pastores têm falado sobre isso. A nossa luta não é contra a carne, irmãos. A nossa luta não é contra igrejas, contra irmãos. Não, a nossa luta é contra principados e potestades. Mas isso não é para eu ficar brigando, sabe, comprando briga. Não é nada disso. É a oração. Porque quando nós estamos orando, nós estamos lutando, sim ou não? Quando nós estamos orando por uma pessoa, há uma luta. Quando eu estava chegando aqui, a irmã falou comigo, ela vem entrando comigo: pastor, que luta foi para chegar até aqui. Uma guerra espiritual terrível, o corpo falando não, o espírito falando sim. Olha só que coisa tremenda. E aí, irmãos, eu falei: Senhor, que experiência é essa? Eu já tive várias experiências, creio que você também. Mas a cada dia que nós vamos tendo experiência,
nós vamos adquirindo experiência e estrutura, para nós podermos entender, irmãos, que verdadeiramente, a palavra do Senhor está dizendo, e verdadeiramente nós precisamos viver isso. A nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é principados e potestades. E quando Deus colocou, sabe, esse propósito do relógio de oração para começar esse mês agora, do dia 2 até o dia 4, Deus falou: você vai ver o que eu vou fazer através desse relógio de oração. Você vai ver quantas cadeias vão cair por terra. Você vai ver quantas pessoas que estavam oprimidas e vão começar a caminhar para as igrejas. Presta atenção, porque esse relógio de oração não é simplesmente para que Deus possa trazer as pessoas para o ministério Palavra, Fogo e Visão, não. Nós estamos, irmãos, aleluias, nós estamos em uma guerra espiritual, e isso nós precisamos englobar todas as regiões, não só aqui em São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, em todas, porque muitas pessoas estão presas espiritualmente dizendo. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu comecei com um propósito aqui, que Deus colocou no meu coração para estar orando pelo feminicídio, para esse demônio cair por terra, lembra disso? E eu tenho continuado, e eu vou continuar. Daqui a pouco nós estaremos orando pelos pedidos de oração, nós estaremos orando. Irmãos, tremendo, já tinha muito, vou ser sincero, já tinha muito tempo que eu não andava de ônibus, muito tempo que eu não andava de ônibus. E esses dias passados eu tive que ir de ônibus para poder trazer o carro da frente do meu patrão para a oficina, enfim. Eu fui de ônibus, e na porta do ônibus, irmãos, tinha um cartaz falando sobre o feminicídio. Deus falou: olha para o lado. Quando eu olhei, Dia Internacional contra o Feminicídio, foi um negócio assim. E Deus falou: você está entendendo? Talvez, irmãos, algo que para alguns não tem muita importância, mas para Deus tem. E se nós dermos ouvido àquilo que Deus está falando, nós vamos entender o quanto é significante para Deus. Porque talvez para pessoas não é, mas para Deus é muito. Sabe por quê? Enquanto nós estamos aqui, eu não sei como que está essa estatística. Eu até vi lá, e tinha tantos por cento lá. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, esses tantos por cento vai reduzir a zero, quase nada, em nome de Jesus. Nós precisamos profetizar, irmãos. A nossa luta não é contra a carne. E aqui o texto está dizendo: olha, vem comigo, porque a partir desse momento vocês vão ser pescadores de homens. Aqui, ó, e disse-lhe: vinde, pois mim, versículo 19 do capítulo 4 que nós estamos lendo. Aleluia, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, de pessoas. Deus conta com cada um de nós. E é bem verdade que no momento em que o ministério de louvor estava adorando o Senhor aqui, foi falado sobre estrutura. Deus está nos estruturando, irmãos. Eu lembro-me que nós estávamos no outro lado, e Deus, Ele usou um irmão. Nós estávamos lá dentro de Mutuaguaçu. Nós até uns anos atrás, uns 14 anos atrás, né? Nós estávamos no ministério Crescendo em Cristo, né? O pastor José Roberto, lá no Gempiano, muito nosso amigo. Com poucos meses que nós fomos para lá, ele nos colocou para estar dirigindo uma congregação lá dentro de Mutuaguaçu, né? Mais conhecido como Buraco da Cobra, né? Um negócio lá. E nós fomos para lá fazer a obra lá. Ficamos um tempo fazendo a obra lá. E eu fui lá para poder levar o irmão, né? Nós já estávamos aqui, 2 anos que nós já estávamos aqui. E o irmão falou: pastor, eu aprendi uma coisa durante essa semana. Um pastor estava ministrando, ele veio de longe, e ele estava falando para a igreja, e falando para o pastor: olha, para uma igreja começar a desenvolver, não esqueço disso, irmãos, para uma igreja começar a desenvolver, para uma igreja começar a expandir, para uma igreja começar a crescer, a andar, é a partir dos seus 12 anos de idade.
E eu guardei isso, eu falei, é mesmo, ele estava falando como que Deus, ele fala, e quando nós damos ouvido, ele faz. E durante esse fim de ano, e esse ano que foi dado início, Deus tem falado, lembra dos 12 anos? Só 3 entendeu. Lembra dos 12 anos? Não importa o tempo. E ele falou, a partir dos 12 vai começar, olha só. E esse ano nós vamos completar 12 anos. Pastor, mas 12 anos já era para a igreja estar. Não, o tempo pertence a Deus, irmãos. Jesus, ele vem e começa a chamar os discípulos escolhidos para começar a exercer. Só que, irmãos, isso é muito tremendo. Antes de Jesus partir para se encontrar com o Pai, antes dele declarar, eu vou para o Pai, mas vou pedir que envie o Consolador, vocês não vão ficar órfãos, e também, aleluias, eu vou preparar moradas, hein? Quem lembra disso? Lembra disso? Jesus passou um período com os discípulos, ensinando os discípulos, para que a partir do momento em que Jesus partindo, agora os discípulos vão dar continuidade. Repita comigo, é de geração em geração. Mas fala com voz profética, é de geração em geração. É, de geração em geração, irmãos. E aí, durante esses períodos que nós temos passado, Deus, ele quer nos ensinar muita coisa. Sabe por quê? Deus quer nos estruturar. Deus não quer que nós venhamos ficar circulando ou rodando somente em um lugar, aleluia, achando que nós somos o tal, achando que nós conseguimos e tudo aqui é isso aqui. Deus, ele quer te levar em lugares distantes, lugares em que pessoas não conseguem mais ir, lugar onde pessoas ainda não chegou, lugar aonde Deus quer fazer. Quando Deus envia, quando Deus chama, né? Quando Deus chama Jonas para ir para um lugar, Jonas toma uma decisão e vai para outro lugar, sim ou não? Tomou uma decisão. Só que Deus tinha um propósito, não só com Jonas, mas também com aquele povo. E aí Deus vai, permite algumas coisas acontecer, aleluias, porque, irmãos, entenda comigo. Se o texto de Jeremias, eu já falei isso aqui uma vez e é bom a gente refletir sobre isso. Se Deus fala com Jeremias que antes do nascimento dele no ventre, antes da formação dele no ventre da mãe dele, Deus já tinha propósito. Imagine, Deus tem propósito na vida de cada um de nós, sim ou não? Quando Jesus pega os discípulos e vai caminhando e vai fazendo a obra, observe que nós lemos aqui, irmãos, acompanhe aí comigo, versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em um barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixaram imediatamente o barco e o seu pai, e seguiu-no. E, olha só o versículo 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus estava ensinando, estava curando, e diz mais, olha isso, e a sua fama percorria toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometido de várias enfermidades. Olha, várias enfermidades. E Deus, irmãos, ele tem um propósito, sabe, na vida de cada um de nós, que ele quer exercer isso. Mas presta atenção, irmãos, servir a Deus é algo magnífico, servir a Deus é algo tremendo, quando nós queremos servir a Deus de verdade, de coração. Quem quer servir a Deus de coração aqui, dá glória a Deus.
não importa o que nós vamos passar, Ele sempre estará conosco. E dentro de tudo que nós vamos passar, Deus vai nos estruturar, irmãos. Aleluias. Deus vai nos estruturar. A palavra de Deus, ela tem sido apregoada, e Deus está dizendo: olha, vocês estão passando um tempo de estruturamento, estão passando uma fase de ensinamento, de se aprimorar, porque dentro de em breve vou eu começar a fazer. Quem tem chamado aí? Levanta a mão assim, só quem tem chamado. Você tem chamado? Só isso que tem chamado? Meu Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, creia. No livro de João, capítulo de número 4, vem narrando a história de uma mulher, de um homem, melhor dizendo, que ele ficou sabendo que Jesus, ele tinha retornado para a cidade. E esse homem, um homem de patente, ele vai até Jesus, para que Jesus possa ir na casa dele. Abra aí junto comigo, livro de João, abre aí, João 4, aleluias, glórias a Deus. Fala para o seu irmão: Deus está te estruturando, meu irmão. Irmão, tem muita gente que não acredita, tem muita gente que não tem muita fé, sabe? Não leva muita fé nesse ministério. Tem muita gente que não acredita nessa igreja. Mas é assim, com Jesus também foi assim, é ou não é? Com Jesus também foi assim. Isso é bom, sabia? Isso é bom, porque é assim que Deus trabalha. Às vezes as pessoas não dão muita importância, não dão valor. Às vezes as pessoas não dão muito crédito. Ah, lá fala que é pentecostal, mas a palavra é assim. Mas quem está ligado durante a semana vai entender o que Deus está falando, porque não é simplesmente eu abrindo a boca, não é simplesmente o nosso irmão missionário Wallace abrindo a boca e falando, não é simplesmente a nossa irmã missionária Cláudia abrindo a boca falando. Deus colocou, Deus inseriu no coração dele, Deus inseriu no coração dela, Deus inseriu no meu coração, sabe para quê? Para ministrar para a sua vida nessa noite. E como a pastora falou, irmão, aquela pessoa que não toma posse da palavra não recebe, irmãos. Não recebe. Por isso que tem muitas pessoas que não são curadas, sabe por quê? Não acredita. Por isso que tem muitas pessoas que não recebem, porque não crê. Olha só o texto está dizendo, João 4, no versículo 46, quase que eu falei mistério aqui, versículo, João 4, 46, achou aí? Olha só, segunda vez veio Jesus a Caná da Galileia, onde da água fez vinho, fizera tornar em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Aí vem o 47. E ouvindo este, para algo acontecer, eu preciso dar ouvido, porque se eu não dou ouvido, nada acontece. Seja qual for a área, seja qual for a situação, se eu não der ouvido, nada acontece. Amém ou não amém? Está dizendo, ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com Jesus e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à beira da morte. Olha isso, já estava à beira da morte. Versículo 48, então Jesus lhe disse: se não verdes sinais e milagres, não crereis? Olha isso. Se você não ver milagres, hein? Se você não ver milagres, está aqui, ó. Se você não ver de sinais e milagres, você não vai crer? Tem gente que precisa ver para crer, e as coisas de Deus não é assim. Amém ou não amém? As coisas de Deus precisa crer para ver. Fala para o seu irmão: tudo que nós queremos crer, tudo que nós queremos ver, precisamos crer primeiro. Se eu não creio, nada acontece.
Eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, diz a palavra. E aí está dizendo, olha só, no versículo 49, disse-lhe o oficial: Senhor, desce comigo antes que o meu filho morra. Desça comigo. Jesus falou: se você não ver milagres, se você não ver sinais, você não vai crer. E ele diz: Senhor, desça comigo para minha casa antes que meu filho morra. Aí vem o versículo 50, disse-lhe, pois Jesus: vai, pois o teu filho vive. E o homem creu, está aqui, e o homem creu na palavra. Para algo acontecer na minha vida, seja cura, seja libertação, seja o que for, eu preciso crer. E quando eu começo a crer, aí vem o processo da espera. Aleluias. Vem o processo da espera, porque Deus primeiro quer ver se verdadeiramente você está confiando ou não, se é somente para impressionar ou não. E Deus conhece o nosso coração, irmãos. Aí Deus vai, aleluia, Senhor, eu preciso, Pai, que o meu filho seja curado nessa área. Eu preciso que o meu esposo pare de fumar. Eu preciso que o meu esposo pare de ficar no bar. Eu preciso que a minha esposa comece a fazer isso, comece a trabalhar, comece, sabe? Mas você precisa acreditar, precisa confiar, irmãos, porque se não confiar, não vai acontecer. E aí, olha só, o texto continua dizendo, aleluias, e creu na palavra que Jesus lhe havia dito, e foi. E aí vem o versículo 51, e descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Olha isso, o teu filho vive. Quantos crê que Deus pode fazer milagre na sua vida? Diga glória a Deus. Eu creio que Deus possa fazer milagre através da minha vida. Eu creio que Deus pode fazer milagres através da sua vida. Pessoas serão curadas, irmãos, em praças públicas. Pessoas serão curadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Pessoas começarão a enxergar, pessoas que não enxergam, pessoas que não vê, vai começar a ver. Pessoas que não andam, estão na cadeira de roda, vai começar a andar para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas isso só vai acontecer se você crer. Não adianta o apóstolo, não adianta o pastor, não adianta o bispo crer e você não crer. Eu creio, você crê? Você crê? Então vai acontecer. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E aí, irmãos, olha só, o texto vem continuando dizendo: perguntou-lhe, versículo 52 do capítulo 4 de João, e perguntou-lhe, pois, a qual hora se achava melhor em que aconteceu, e disse eles: ontem. Olha, o centurião, o oficial, ele não saiu daqui e chegou ali na esquina e encontrou os homens, não. Foi no dia seguinte. A trajetória que ele fez, meu irmão, foi longa. E naquela época não tinha avião, naquela época não tinha carro, não tinha veículo, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha o ônibus da 1001. Ó, estou fazendo propaganda. Não tinha ônibus. Hein? Como ele era oficial, provavelmente tinha o quê? Um cavalo. Mas digamos que ele não tinha cavalo. Vamos lá. Ele foi o quê? A pé. Foram muitos quilômetros. Pastor, mas eu acredito que ele tinha cavalo. Tudo bem. Há quanto tempo, a que horas mais ou menos você acha que foi? Ontem. Olha aqui, irmãos, está aqui, ó, na palavra do Senhor. Quem crê na palavra do Senhor, diga glória a Deus. Ontem, às 7 horas, a enfermidade o deixou. Para as coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos crer. E aí, olha só, eu volto lá para o texto, vamos voltar para lá, Mateus, capítulo de número 4.
E percorria Jesus, versículo 23, toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos e moléstia entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curavam. Olha para o seu irmão, diga para ele: a partir de hoje é só para quem crê, meu irmão. Fala para ele: é só para quem crê. E eu creio que você crê, amém ou não amém? Se você não crê, se você não estava aqui, a partir de hoje, declara para ele: a partir de hoje, a sua voz é profética, meu irmão. A partir de hoje, Deus vai começar a fazer através da sua vida. Você vai estender a mão, pessoas vão ser curadas. Você vai estender a mão, pessoas vão ser curadas. Seja qual for a enfermidade. Pastor, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Eu estou falando da palavra de Deus. Jesus, ele falou: olha, vocês farão coisas maiores do que eu faço. Mas é só para quem crê. Os sinais os seguirão aqueles que crê. Amém ou não amém? E pessoas serão restauradas. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele quer trazer a novidade de vida para as pessoas. Pastor, que novidade de vida é essa? Reino celestial. Deus primeiro, ele vai estruturar a igreja. Está estruturando, sim ou não? Vai começar a operar no coração das pessoas, ou nos corações, para começar a trazer as pessoas para o reino, para começar a encaminhar as pessoas para o reino. Amado, em nome de Jesus, aleluia, fique de pé em nome de Jesus. A intenção de Deus é salvação. O que Deus tem para mim e para você é salvação. O que Deus tem para as pessoas através de mim e de você é salvação. Nós precisamos falar do reino. Nós precisamos falar do reino. Aleluias. Oh Senhor. Mas para mim falar do reino, eu preciso primeiro respeitar as decisões de Deus, obedecê-lo, ouvi-lo e fazer aquilo que Ele quer. Deixe as redes e segue-me. Deixe o barco e segue-me. Todo o ser humano, eu não vou falar todo cristão somente não, todo ser humano precisa ter um equilíbrio espiritual. Equilíbrio espiritual. Saber aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que é da parte de Deus e aquilo que não é da parte de Deus. E depois, quando nós estávamos saindo da comunidade, chegou mais na frente, bem mais na frente, porque nós fomos mais para dentro do miolo. Eu passando, aí um rapaz falou: ô meu amigo! Quando eu olhei para o lado, um rapaz que nós estudamos juntos lá no Santos Dias, muitos anos. Eu era garoto ainda, garoto. E ele veio e me abraçou, e ele falou assim: esse aqui é meu amigo, estudamos juntos. E ele falou assim: você está na igreja? E nós temos falado sobre isso, irmãos. Você não vai precisar de abrir a boca para falar que você é isso, que você é aquilo, que você está na presença, sabe? E que hoje você ocupa um cargo X. Não precisa. As pessoas vão ver isso em você, e que ele cresça
e que nós venhamos a diminuir a cada dia. Ele falou: você está na igreja, não está? Eu falei: sim, eu estou na igreja. Dá para ver o brilho em você. Dá para ver o brilho em você. Meu irmão, aonde você passa, as pessoas veem a diferença, o brilho na sua vida. Claro que isso não é para nos envaidecer, não. Isso é para identificação, para nós que verdadeiramente nós estamos caminhando, estamos fazendo o correto e vamos procurar continuar fazendo o correto. Porque se nós começamos a fazer as coisas de Deus do jeito que Deus quer, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser apedrejados. Foi falado aqui, irmãos. E aí, meu irmão, ele falou: você, olha, que bom, eu quero um dia estar na luz também. Olha isso, eu quero também estar na luz também. Quantos estão na luz? Diga glória a Deus. A luz do Senhor vai resplandecer sobre a sua face, meu irmão. E você vai profetizar. Esse é um ano profético, irmãos, em que você vai liberar palavra profética sobre vidas. Pessoas vão ser curadas. Eu vou repetir: pessoas vão ser libertas. Pessoas vão ser restauradas para a glória do nome do Senhor. Pastor, mas Deus quer trazer avivamento. Como que Deus vai trazer avivamento com pessoas machucadas? Como que Deus vai trazer avivamento com pessoas feridas? Primeiro Deus quer restaurar. Primeiro Deus quer curar, arrancar feridas para restaurar e aí sim fazer o mover. E a nossa irmã Daniela estava falando sobre o Salmo 126, não foi isso? Ficamos com os que sonham. E aquele que leva a preciosa semente, presta atenção nisso, irmão, em nome de Jesus. Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. Deus quer mudar a sua vida, minha irmã. Deus não quer que você fique nessa. Deus não quer que você fique na mesmice. Pastor, mas eu estou fazendo isso, eu estou em pecado. Já foi falado aqui hoje, irmãos. O errar é humano, mas Deus não quer que você permaneça no erro. Deus não quer que você permaneça no pecado, meu irmão. Deus quer te libertar. Deus quer fazer isso hoje. Deus quer fazer isso hoje. E essa semana eu conversei com o Senhor: Senhor, aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu preciso falar. Porque somente quem crê e somente quem quer receber, vai receber. Na semana passada, eu trouxe uma palavra tão simples como hoje. E no dia seguinte uma pessoa me ligou e falou: olha, eu glorifico a Deus pelo culto de ontem, porque Deus usou os irmãos para estar falando tremendamente comigo, e a palavra fechou com chave de ouro de tudo que eu precisava ouvir. Eu vou me posicionar com Deus. Eu vou me posicionar com Deus. Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém, não, irmãos, não é nada disso. Eu estou aqui para te encorajar, para que você venha continuar a caminhando na presença do Senhor, a caminhar dia após dia, para que você não venha esmorecer ou venha parar no meio do caminho. Deus quer te fortalecer, para que você continue marchando até Jesus voltar. Deus quer te estimular, Deus quer te incentivar para você continuar e também fazer com que pessoas também continuem até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Pastor, eu ainda tenho alguns modos horríveis. Deus quer arrancar isso de você. Pastor, eu ainda continuo com algumas práticas do mundo. Deus quer arrancar isso de você. Nós estaremos orando nesse momento. Eu peço aos irmãos, pegue isso. Pegue o seu projeto, meu irmão. Isso, pegue o seu projeto em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.